Boa tarde, amigos, ouvintes do programa Sujeito de Direitos. É com imensa alegria que estamos retornando aos seus receptores com uma programação repleta de informações jurídicas. O nosso programa conta sempre com o apoio da 56ª subseção da OAB-RS, localizada em Santo Augusto. A 56ª subseção da OAB-RS proporciona aos advogados de Santo Augusto e região um amplo espaço para que esses profissionais possam exercer uma advocacia de qualidade. Também contamos com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência, com café expresso, sorvetes que bom, lanches, gelo e jornal 0 hora. Você pode entrar em contato com o Posto BR pelo telefone 3781-4400. E se você vai construir ou reformar, passe na Blatcom, integrante da rede Construir. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua obra com o menor preço. Já se a sua necessidade é um computador novo, um conserto, recarga de cartuchos, toners e internet via rádio, a sua solução está na Fora Informática. A Fora Informática lhe proporciona tudo isso com a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Passe na loja e confira as suas promoções. Também contamos com o apoio da loja Líder. Vamos ouvir as suas ofertas? Nesse programa falaremos sobre dano moral. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação do Dr. Tito Lívio Najar Porto, advogado. Boa tarde, Dr. Tito. Boa tarde, Felipe, e aos nossos ouvintes deste importante programa Sujeito de Direitos, que vem trazer relevantes informações à nossa comunidade regional. A todos, a nossa saudação. Bom, doutor, hoje a gente vai falar um tema aí bem legal, né? O dano moral, né? Geralmente o pessoal até usa como um tipo de ameaça, né? Se tu, qualquer coisa eu vou te processar aí por danos morais, né? Mas geralmente, às vezes, as pessoas nem sabem o que é o dano moral, né? Eu gostaria que o senhor iniciasse a sua explanação sobre esse tema, falando o que é o dano moral, para que os ouvintes possam se situar, né, e saber o que é esse dano moral, que é sempre falado, né? Certo, Felipe. Vejam bem, após a nossa Constituição da República de 88, a qual garantiu direitos fundamentais ao cidadão, ela trouxe grandes consciências sobre os direitos e também sobre a possibilidade de ressarcimento não apenas pelos danos patrimoniais, mas também por danos morais. O tema, Felipe, de dano moral hoje vem crescendo bastante e vem ganhando grande volume nos tribunais do país, fazendo parte da grande parcela das ações existentes no Poder Judiciário. Podemos dizer que o dano moral é a lesão causada aos atributos da personalidade, de forma a afetar o indivíduo de modo sentimental ou afetivo. É o abalo causado aos sentimentos da pessoa em relação à integridade física, moral e intelectual. O dano afeta a consideração pessoal ou social. Por exemplo, o drama sentimental de uma pessoa que enfrenta um acidente de trânsito, a mãe que perde seu filho, injustamente, de uma forma culposa, um motorista embriagado, por exemplo, atropela e mata, não é? São danos morais, padecimentos sentimentais ou espirituais, frustração, indignação, revolta, dor, mágoa, alguns decorrentes de fatos lesivos a bens extrapatrimoniais. Vários poderiam ser os exemplos aqui, mas em resumo eu quero dizer que sempre que alguém for colocado em uma situação humilhante, vexatória ou degradante, afrontando assim a sua moral, poderá exigir na justiça, sim, a indenização pelos danos causados. Logo adiante nós vamos dar alguns exemplos, a fim de facilitar, né? Mas os danos causados à honra, à imagem, à vida, à saúde, à liberdade de locomoção, intelectuais, de liberdade de pensamento, de criação científica, artística, de invento, de intimidade, da vida privada. Hoje a gente vê grande invasão na vida privada.
Sim. Não é? Todos eles são cabíveis de danos morais, logicamente, dependendo, né, da situação. Bom, então, doutor, eu vou pedir para que o senhor cite alguns exemplos aí para nós, para ficar mais prático, né, para a gente poder entender essa questão do dano moral. Certo. Na realidade, o dano moral está presente em muitos fatos do nosso cotidiano, alguns muito simples do dia a dia. E eu trouxe alguns aqui, Felipe, voltados para questões referentes aos consumidores. Por exemplo, o bloqueio ou desconto total ou parcial do salário, a aposentadoria ou pensão, dos proventos da pessoa, aquele cidadão que recebe no final do mês, tem a sua pensão, a aposentadoria, o salário lá na instituição bancária, de repente ele vai lá e você dá conta que está bloqueado o valor, se não está disponível. O que acontece? Existem milhares de casos em que os bancos bloqueiam ou descontam todo ou parte desses proventos, do salário, da aposentadoria, da pensão dos clientes, por causa de dívidas. Ocorre que essa prática é ilegal, visto que o banco não tem o direito de privar o cliente da sua fonte de subsistência, que ele vai pagar aluguel, que ele vai comprometer com a questão da família, que ele vai pagar alimentação, vestuário, várias outras situações, não é? Então, se não houver uma autorização expressa, esse valor não pode ser bloqueado ou descontado. Portanto, havendo o bloqueio ou desconto, isso acaba causando graves problemas à família do consumidor, não é? E ele poderá, em razão disso, entrar na justiça, pedir a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e também os danos morais, inclusive que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho um outro exemplo, Felipe, que diz respeito, esse aqui, bastante, à questão de dívida paga. O cidadão que já pagou sua dívida, abriu um crediário, pagou, de repente você dá conta que vai adquirir alguma outra coisa, que você dá conta que o nome dele está negativado. Não é que tem uma inscrição indevida. E isso ocorre hoje, essas empresas muito grandes de telefonia, de RGE, de luz, de água, etc. Né? Então, existem questões também de fraude, que utilizam muito a questão de documentos. Hoje em dia, a gente acompanha, existem algumas pessoas que vendem, eles constroem aí, me fugiu o nome agora aqui, mas eles fazem listas de pessoas com nome, endereço, CPF, RG, não é? E tem esses estelionatários que eles fraudam, não é? A documentação, de várias formas, fazem aquisições e daqui a pouco está o nome do Felipe lá em São Paulo, por exemplo, como me aconteceu um cliente meu, do interior aqui de Coronel Bicaco, que jamais ia ter saído do interior de Coronel Bicaco, e se deparou com adquirir um bem de consumo numa loja do comércio local, e de repente, ao consultar para liberar o crediário, viu que o nome dele estava no Serasa. Aí ele foi se aprofundar, tinha adquirido um automóvel, 0 km lá em São Paulo. Quer dizer, ele, de situações, um rapaz de humilde, né, que anda inclusive de bicicleta, não tinha condições jamais de adquirir um carro novo. Então nós fomos aprofundar e foi vítima de uma fraude, fraudaram a documentação dele e compraram alguém se passando por ele lá, não é? Então esse é um caso. O que acontece? Quando ocorre uma situação desse tipo, que a tua documentação ela é fraudada, existe a questão da inversão do ônus da prova. Quem tem a obrigação de provar que foi você, Felipe, que adquiriu essa mercadoria ou esse bem de consumo, ou qualquer cidadão, é a empresa. Ela que vai ter que trazer a tua documentação, documento, algum contrato, alguma coisa com a tua assinatura, né? Então isso é uma coisa que facilita bastante, e o Código de Defesa do Consumidor veio justamente para isso. Existem outras questões também que diz respeito à manutenção do nome do devedor. Todo mundo sabe hoje, o Brasil ele passa um novo momento e as pessoas estão consumindo bastante. Mas existem a questão dos maus pagadores, pessoas que por alguma razão ou outra não conseguiram pagar sua dívida. E elas foram para o SPC, foram para o Serasa, outros foram para o Cadinho. E então a legislação determina que no máximo você pode ficar 5 anos
Sim. Se você permanecer após esses 5 anos, também dá direito ao consumidor pedir na justiça uma indenização por danos morais. Existe outro exemplo aqui que eu trouxe, que é a questão do cheque com referência à conta conjunta, que só pode ir para o Serasa ou para o SPC quem assinou o cheque. Então, por exemplo, você e a tua esposa, a futura esposa, Isso. ocorre um problema lá, você deu um cheque e não se deu conta que aconteceu alguma situação lá e você foi parar no Serasa e colocaram o nome dela também. Sim. Né? Tá errado, não pode colocar o nome da outra pessoa que não deu cheque. Só a pessoa que... Questão bem interessante, né? Não tinha conhecimento. Sim, só a pessoa que emitiu o cheque, né, no caso, que pode pegar e ser lançado então no Serasa. Não é porque foi a responsável. Sim. No caso, embora, claro, sendo as duas, mas que não sou chefe, não é? Outra questão também muito comum no dia a dia diz respeito às pessoas que, por uma razão ou outra, são devedoras e são importunadas no seu local de trabalho, não é? E isso o Código de Defesa do Consumidor proíbe, tá? Porque você não pode passar por uma situação humilhante, vexatória, degradante. Então é proibido que no local de trabalho, no momento que a pessoa esteja trabalhando, não é? Essa semana mesmo me ligou uma amiga minha que, em razão de uma dívida, inclusive, que ela está discutindo na justiça, essa empresa ligou várias vezes durante a semana. E ela ficou sem condições de trabalhar, porque os colegas atendiam a fulana de tal empresa. E o cara dizia para cobrar, porque a mulher está devendo, porque ela não pagou. Não é? Então essas situações, quando o credor extrapola as formas de cobrança, fazendo uma cobrança abusiva, infernizando a vida do devedor, ou fazendo passar vergonha com humilhações, dá sim o direito do consumidor de socorrer-se da justiça e pleitear os danos morais. Sim. E existe também, Felipe, eu separei algumas questões aqui do dia a dia. Claro. Diz respeito também à questão do cartão de crédito, de débito ou cheque. Por exemplo, quando o teu cheque, o teu cartão de crédito é bloqueado sem você ser avisado. Então você está lá no comércio, você vai lá adquirir um bem e daqui a pouco vai passar o teu cartão e ele está bloqueado. Sim. Isso gera constrangimento. Daqui a pouco você ficou horas, fez uma aquisição de uma compra que você queria e, para tua surpresa, no momento que você vai passar o cartão, ele está bloqueado. Sim. Não é? Então, a empresa que te disponibiliza esse cartão, ela tem obrigação, não é? Quando houver necessidade de cancelamento, de bloqueio, de te avisar com antecedência. Outra questão aqui importantíssima hoje diz respeito ao cheque pré-datado ou pós-datado, não é? Então, existem compras parceladas e você dá aquele cheque, ao invés de você passar o cartão, de você pagar, pegar o boleto e pagar na data do vencimento, você emite alguns cheques para as datas do vencimento, não é? Então, se a empresa, se o comércio soltar esse cheque, depositar o cheque antes do vencimento, e isso ocasionar aborrecimento, constrangimento, de trancar a tua conta, porque você não fez uma previsão de fundos, fatalmente isso aí poderá ocasionar também uma ação de dano moral. Né? Então, por exemplo, se o depósito acontecer em data anterior e isto causar algum problema para o consumidor, como a devolução do cheque ou a inclusão do seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central e na Serasa, certamente então o consumidor pode buscar na justiça, né, para fins de exigir a imediata retirada do seu nome dos cadastros negativos e pedir a indenização. Então, a dica que fica para os consumidores é sempre que for utilizar cheques pós-datados, exigir o documento, contrato, notas assinados pelo recebedor informando as datas que serão depositados. Né? Isso pode ser feito, inclusive, no verso do cheque. Existem também, Felipe, algumas situações de protestos
não é a inclusão no SPC, no Serasa de dívidas vencidas, inclusive, não é após 5 anos, e outras que a pessoa não deve nada, né, e é protestada, isso aí também, dependendo, logicamente, da situação, né, acarreta também o dano moral. É importante dizer que o credor, a pessoa que tem esse valor para receber, ele tem um prazo de 5 anos para exigir a cobrança judicial de dívidas, a contar da data que a dívida venceu. Se o credor ou outra empresa, que hoje existe a questão da cessão de crédito, que vende, não é, aqueles títulos, os bancos fazem muito isso, o Brasil Telecom faz, as empresas de telefonias, quando eles não conseguem mais receber, eles vendem. E aí uma outra empresa adquire, faz uma cessão, e uma outra tem todo um procedimento que deve ser feito, na maioria das vezes não é realizado, e lançam novamente o nome da pessoa lá, isso aí também não é. Eles pretendem, querem às vezes renovar esse prazo, isso não pode, é uma vez só, sobre a dívida que já venceu. Aí existem outras situações, Felipe. Até houve um projeto de lei de um deputado federal do Paraná que, se não me engano, foi ano passado, isso tramita no Congresso, uma lei específica sobre dano moral. E algumas situações bastante práticas assim e rotineiras, que, por exemplo, a realização de procedimento de revista em consumidor no estabelecimento comercial. A pessoa está saindo de uma loja e existe uma desconfiança em que ela está se apropriando de algum bem, está furtando de alguma forma algum utensílio. E várias vezes a gente já viu isso aí, inclusive na televisão, né? Depararem a pessoa e quererem revistar na frente de todo mundo, isso é um constrangimento, é uma humilhação, não é? A outra questão também de produtos alimentícios contaminados, vendidos fora do prazo de validade, isso aí tem ocorrido muito, não é? Ou em condição diversas as estipuladas pelas normas sanitárias. Então você, consumidor, sempre cuide na hora de adquirir o teu produto alimentício, não é? Cuide do prazo de validade, porque quem tem responsabilidade é o estabelecimento comercial. Se ele está te vendendo, você adquiriu um leite fora do prazo, um produto contaminado, algo vencido, deu para uma criança, ou até mesmo você foi parar no hospital com infecção intestinal, alimentar, melhor dizendo, não é? Isso aí também gera dano moral. Outras questões, a realização de cobranças de débito por qualquer meio, como eu já disse, no local de trabalho. Outra questão, assédio moral no ambiente de trabalho, o erro médico que causa dano à vida ou à saúde do paciente, não é? Existem vários casos de dano e de erro médico, não é? Com consequências lastimáveis, né? Infelizmente, as pessoas, ninguém está livre e que isso ocorra. A exposição também de dados pessoais sem anuência formal da pessoa exposta, expõe algo que exponha a tua honra, a tua dignidade. Outra questão que a gente vê muito é a questão da interrupção injustificada do fornecimento de serviço essencial. Por exemplo, corte de água, o corte de energia elétrica, o telefone suspenso. Eu mesmo, como advogado, já fiz várias ações de clientes meus, não é? Que mesmo com a luz paga, regularmente paga, não é? Ou com aviso, pagaram na data que deveria ter pago, e cortar esse serviço, né? O serviço essencial hoje é a luz, não é a questão da água, o telefone também a gente precisa, muita gente trabalha e depende, né? Claro. Então, a gente vê muitas ações de danos morais em relação à interrupção injustificada do fornecimento dos serviços essenciais. Temos também a questão com referência à demonstração pública de discriminação racial, política, religiosa, de gênero, de qualquer ato atentatório ou atentado discriminatório da pessoa. Não é ela porque é de uma cor, porque é de um partido, porque é de uma religião, ou de qualquer outra forma ela for discriminada, não é? Além do crime, também tem a questão do dano moral.
Outra questão também tem a questão do erro judiciário e a questão da negativa de direitos das pessoas expressos em lei quando é negado. Isso aí com certeza também gera dano moral. Na realidade, Felipe, vários são os casos, vários são os exemplos, dariam vários os programas, como nós estávamos conversando anteriormente. É preciso trazer, a gente pontuar os assuntos aqui para a gente até não perder o foco. Claro. Doutor, existe alguma lei que fala especificamente sobre o dano moral? Olha, temos a Constituição Federal, artigo 5º, incisos 5 e 10, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Como eu vinha dizendo, a Constituição Federal de 88 trouxe isso, e também que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, principalmente na cobrança de débitos, na questão da proteção da vida e a saúde e segurança dos riscos provocados por produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos, também a questão de publicidade enganosa e abusiva, a questão dos juros e outras situações aqui, além do artigo 159 do Código Civil, que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo ao outro e fica obrigado a reparar o dano, entre outros artigos, seriam esses aí, Felipe. E, doutor, como é que eu faço para provar que houve uma ofensa à minha honra? O senhor citou vários exemplos aí, como é que a gente faz isso para provar algum deles, se o senhor puder precisar para nós aí? Por exemplo, vamos citar, não existe um caráter absoluto, cada caso depende, são casos isolados, mas um exemplo, se eu te fizer uma ofensa aqui no rádio, uma ofensa moral, um exemplo, você vai, logicamente, vai pedir a gravação, vai degravar essa conversa, e isso por si só, isso aqui é um meio que se propaga a notícia, um meio de massa, várias são as pessoas que estão ouvindo, e em razão disso, com certeza, você já terá a prova. Não é? E isso aí servirá para você propor ação judicial. Outra questão também é a pessoa que foi parar no SPC ou no Serasa, o extrato vai no SPC e tira numa loja. Você tira que está no SPC e está no Serasa, isso aí já é um documento hábil, E, por exemplo, você foi difamado no meio da rua, alguém falou alguma coisa de você, logicamente precisa ter as testemunhas, que ouviram isso aí, alguns fatos, E, doutor, existe algum valor certo que eu posso cobrar por danos morais ou vai depender de cada caso? Justamente depende de cada caso, mas hoje a jurisprudência são decisões de juízes e eles vão formando correntes aonde se aproxima geralmente alguns determinados casos, as pessoas têm um patamar de valores, mas hoje em dia se busca na questão um caráter tríplice, que é punir a pessoa, que é compensar e também dar o exemplo. Sim. E, doutor, como é que eu faço os danos morais? Eles podem ser gerados apenas em situações negociais ou pode ser cobrado também de relações de trabalho, se houve alguma agressão durante o trabalho? Existe também alguma que possa cobrar? Sim, existe. Hoje nós temos, vou citar duas figuras aqui, o assédio moral e a agressão moral. Essa última, inclusive, está tipificada no artigo 483 da CLT. Ato único por si suficiente para causar o dano. Exemplo, um ato lesivo à honra e à boa fama praticado pelo empregador ou superiores hierárquicos contra o empregado. Não é? Então, várias são as situações, Felipe, que a gente pode. Esse aqui é um tema que pode ser trabalhado numa próxima entrevista, não é? Mas hoje em dia, vários são os casos das pessoas no local de trabalho serem humilhadas, não é? Pelo seu superior hierárquico. Isso não pode, a pessoa tem que ser tratada com dignidade, com respeito, e não, muitas vezes, inclusive, tem pessoas que são
despercebidas, são deixadas de lado, tudo que elas fazem não tem valor, justamente para que essas pessoas venham pedir a demissão. Isso não pode acontecer, e a lei, né, ela traz a questão do dano moral e um alicerce para defender essas pessoas. Doutor, então como é que eu faço para me cobrar uma indenização caso eu sinta que fui ofendido moralmente? Olha, se você foi vítima de danos morais e quer orientação de como agir, procure um advogado ou advogada de sua confiança, PROCON da cidade, Defensoria Pública, não é? E certamente esse profissional estará preparado para melhor orientar e lhe dar toda a informação que o senhor ou a senhora necessitar. Nós estamos encerrando o programa Sujeitos de Direitos, agradecemos a sua audiência e aqueles que eventualmente tiverem alguma dúvida ou uma sugestão para os nossos próximos programas, envie-nos um e-mail. Nosso e-mail é sujeitosdedireitos@hotmail.com. Dr. Tito, para mim é uma satisfação poder receber o senhor aqui no nosso programa. Eu agradeço a sua disponibilidade e, com certeza, as informações jurídicas trazidas pelo senhor vão ser de extrema utilidade à comunidade de Santo Augustense, né, e regional aqui também. O senhor reside em Coronel Bicaco, né, mas atende toda a região aqui também, né, e sempre que o senhor quiser retornar, o programa Sujeito de Direitos está de portas abertas e a palavra fica à sua disposição para fazer as suas considerações finais aí. Quero agradecer desde logo o convite a você, Felipe, desejar uma carreira de muito sucesso. Vem demonstrando já através desse programa a tua vontade e vejo que a tua família está de parabéns. Quero agradecer aos teus patrocinadores por oportunizar esse espaço, o qual certamente é muito importante para as pessoas que estão ouvindo, pessoas leigas que não têm conhecimento dos seus direitos, e esse espaço visa justamente trazer e oportunizar as pessoas que estão em casa, desde as pessoas que estão lá no interior, as que estão na cidade, a saber e a ter conhecimento um pouco sobre aquilo que é direito seu. Então quero agradecer, desejar um forte abraço a toda a nossa comunidade Santo Augusto e regional, aos colegas da 56ª subseção e a você. Meu muito obrigado. Obrigado, doutor. Então, com o apoio da 56ª subseção da OAB-RS, Posto BR, Loja Platcom, integrante da Rede Construir, Fórum Informática e Loja Líder, estamos encerrando o programa Sujeitos de Direitos. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa.